Aleluia, que existem duas portas, uma porta larga e também uma porta estreita. A porta estreita conduz à salvação, a porta larga conduz à perdição. E são muitos que entram pela porta larga, porque a estreita tem que ter renúncia, tem que dar um não às drogas, tem que dar um não à bebida, tem que dar não à prostituição, tem que dar não à idolatria, tem que dar não às roupas indecentes, tem que dar não aos enfeites desse mundo. É verdade. Aí você diga, não, já vai o crente falar de idolatria, falar de versos indecentes. A Bíblia diz em Apocalipse: sou contra ti, Deus falando com a igreja, eu sou contra ti, igreja tal, aleluia, que tem aí aquela que se diz que profetiza, põe o nome de Jezabel, espírito de Jezabel, quer dizer, o espírito de vaidade de Jezabel, ensine e engane meu servo a comer do sacrifício da idolatria, do pecado. Quem era Jezabel? Temos que entender quem é Jezabel. Jezabel era mulher, aleluia, de Acais, se eu não me engano. Só que era mulher que adorava a Baal. Jezabel era mulher que prostrava perante ao Deus dela por nome de Baal. Uma imagem, escultura, o homem que ela tinha como Deus dela. Mas só que a Bíblia diz, aleluia, que Acais era um homem que reinava, e ele era rei do povo de Israel, de uma das nações de Israel. E Deus está virado com Acabe, por quê? Porque ele estava tolerando aquela mulher que estava ali prostrando perante o Deus estranho, o Deus que não fala, o Deus que não vê, o Deus que não anda, e estava na prática do pecado. Aí, aleluia, glória a Deus, o Senhor está dizendo em Apocalipse: tenho contra ti que toleras, que permite, que deixa esta mulher ensine. Mulher, por nome de Jezabel, quando veio o profeta Geu para se tornar rei no lugar de Acabe, a Bíblia diz, aleluia, que ele vai chegando perto e Jezabel em cima, aleluia, era bem de condição, né, mulher do rei, estava, aleluia, talvez no segundo ou no terceiro andar. E aí Geu, aleluia, quando ela vê que era Geu, e ela sabia que Geu estava destruindo com os deuses daquela época, Geu estava destruindo com as imagens de Baal, com todos aqueles deuses daquela época. Aí agora Jezabel, aleluia, começa a temer. Jezabel é uma mulher apresentada porque é a mulher do rei. Era uma mulher que se pintava em volta dos olhos, gostava de passar maquiagem para ficar atraente, gostava de colocar um brinco na orelha para ficar atraente, gostava de cortar o cabelo pintado de várias cores para chamar a atenção dos homens. Esse era o propósito de Jezabel. A Bíblia diz que quando Geu chega, ela entra para dentro do quarto e se pinta, se maquia, se transforma para ficar atraente, para seduzir Geu. Mas quando o homem de Deus está com o propósito de Deus sobre a terra, não tem Jezabel, não tem aleluia, Satanás que impede o operar e o agir de Deus na minha e na tua vida, quando Deus quer operar. Entenda, aleluia, para você saber quem é Jezabel que o Senhor está falando. Aí tem essa mulher que, aleluia, você está tolerando. Ele fala, ei, cuidado, que eu vou colocar na cama aqueles que prostituírem, aqueles que se fazerem como ela, vão perecer, vão passar mal, vão ser castigados como ela. Amados queridos ouvintes, cuidado, aleluia, com essas portas largas, que te recebem de qualquer jeito, que fica passando a mão na tua cabeça, querendo, aleluia, os seus bens, aleluia, não está nem aí com a tua alma,
Não diga para você que para entrar no céu tem que dar um não à vaidade, tem que dar não, aleluia, à prostituição, tem que dar não, aleluia, à idolatria, tem que dar não ao pecado, aleluia, para subir para o reino do céu, aleluia, glória a Deus. Querido ouvinte, aleluia, nesta noite, Noé escapou do dilúvio, nós também temos que escapar, aleluia, do fogo que vai vir sobre a terra. Aleluia, Jesus diz que a vida dele vai ser como um relâmpago. Vai ser também, Jesus era, aleluia, era um homem, também é um Deus também. Louvado seja Deus, que gostava de falar em parábolas, irmão Júlio. Né? Ele fazia comparação para as pessoas ficarem bem entendidas. Ele fala relâmpago, porque o relâmpago é muito rápido ao cair, não dá tempo. Também ele compara também com um piscar de olho. Piscar de olho também é muito rápido. E ele fala, a minha vida vai ser como um relâmpago, corta, aleluia, os céus abaixo. Vai ser da mesma forma também com piscar de olhos. Então por que ele está dizendo isso? É porque é muito rápido a vida dele, não vai dar tempo de você se arrepender. Não vai dar tempo de você deixar essa prática, aleluia, na hora que ele vir. E ele não vai avisar a hora nem o dia. É porque ele te ama e quer você preparado todo momento, toda hora. Aleluia. Às vezes a gente somos fracos quando a gente está buscando Deus. Somos fracos a cair, somos, aleluia, sujeitos à queda. Mas, aleluia, se nós, aleluia, se arrepender rápido, sair da prática e não permanecer nela, e quanto antes melhor. Por quê? Porque se Jesus voltar e você estiver na prática do pecado, infelizmente, aleluia, eu tenho a dizer para você que não vai ter mais jeito, não tem solução para o teu problema. Mas se você der crédito na palavra de Deus, andar conforme a palavra de Deus nos ensina, você, aleluia, vai estar preparado para a volta de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em casa, louvado seja Deus, o primeiro a levar minhas mãos a Cristo fui eu. Depois veio o meu irmão, depois a minha mãe, meu pai também, mas, aleluia, para a glória de Deus, ainda meu irmão se encontra firme. Aleluia, os outros estão manquejando. Aleluia, que Deus venha ter misericórdia. Eu tenho a dizer para você, que talvez é você na tua casa que vai ser o primeiro a dar o primeiro, aleluia, que vai ser o primeiro a dar o primeiro passo para Cristo. Talvez você na tua casa, mulher, você homem, você criança, você jovem, você senhora ou senhor, aleluia, não pensa que você está a uma certa idade e não tem jeito para você, porque tem. A Bíblia diz que teus velhos, aleluia, terão fruto. Talvez você ainda está vivo, Senhor, senhora ou senhor, que já tem certa idade. É porque Deus ainda está reservando você em vida, para que você se arrependa, aleluia, do passado triste que você teve. Se arrepender, aleluia, do teu pecado. E aleluia, crê em Cristo Jesus, que somente Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente através de Cristo que você pode ser salvo e você, aleluia, se converter a Ele. Aleluia, ter um lugar reservado por Deus no céu de glória. Você adolescente não pensa que a tua idade pequena, eu não vou desfrutar da vida que eu sou novo. Cuidado. Verdade, Senhor. Porque muitos pensaram desta mesma forma e agora estão sofrendo no lugar de sofrimento que já foi falado nesta noite, porque não deu crédito da palavra, pensando que tinha vida pela frente, mas não se encontra mais no meio nosso, está no lugar de sofrimento, porque escolheu no caminho errado. Então o momento é agora, o momento é hoje. Você está tendo mais uma oportunidade de se entregar a Cristo e viver uma nova vida com Deus. Eu já vou dizer logo para você, não pensa que vai ser mar de rosa, que vai ser só bênção e só vitória,
porque tem luta, mas com Cristo é melhor, porque as lutas passam que você nem percebe. Você passa pela luta louvando, você passa pela luta glorificando, como digo louvor. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Aleluia. É verdade, Deus. Porque o Pai está doendo, porque o Pai corrige quem Ele ama. Se está doendo, aleluia, porque Ele, aleluia, porque Ele te ama e está dizendo para você: te prepara, porque eu estou voltando. Te prepara, porque chegado o último tempo na terra, e só vai subir os remanescentes, só vai subir aqueles que digam não à idolatria, só vai subir aqueles que dão não para a instituição, só vai, aleluia, subir aquele que diga não à vaidade, às coisas desse mundo, aqueles que, aleluia, renunciem, aleluia, o mundo e as coisas que estão. Ah, mas crente, eu sou do mundo. Mentira, você não é daqui. Se você fosse daqui, você era eterno, não morria. Mas nós temos um tempo determinado por Deus. Talvez o meu é hoje, ou amanhã, só Deus sabe. Eu não posso dizer o dia, porque se eu dizer eu estarei mentindo, porque somente Deus, Ele sabe de tudo. Aleluia. E Ele, aleluia, e ninguém se explica Deus. Não tenta explicar Deus, porque ninguém explica Deus. Porque estava em Itabocas, mais um dia de serviço, e aonde eu estou hoje, aleluia, para a glória de Deus, falando para aleluia, da palavra de Deus, porque Deus tem nos incomodado para ir pregar o Evangelho. E aleluia, acreditando que aqueles que crerem, aqueles que aceitarem a viver uma nova vida com Deus, aleluia, tem ainda oportunidade para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados queridos ouvintes, esse convite são poucos. São poucos que, aleluia, que gostam desse convite de morar no céu. É verdade, Senhor. São poucos que gostam de ouvir esse convite. O convite é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, do começo ao fim, vai dizer do lugar que é o céu de glória. Nascemos aqui nessa terra por causa de Adão e Eva. Deus, ele fez Adão e Eva, fez o Adão e depois ele fez também Eva, antes de Noé. No começo, quando Deus fez os céus e a terra, aleluia, quando ele faz os animais, tudo que vive, ele decide fazer o homem à sua imagem e semelhança. Então ele faz o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. Então somos parecidos com Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí as pessoas gostam de desfazer do que Deus fez, pintando o teu corpo com tatuagem, destruindo o que Deus fez perfeito, desfazendo o que Deus fez. A Bíblia diz, aleluia, também, que quando a pessoa coloca um brinco na orelha, significa escravo. Quando a pessoa naquela época, no Velho Testamento, você que conhece um pouco de Bíblia vai entender, que quando a pessoa era escrava de alguém, o sinal era um brinco na orelha, para distinguir que aquela pessoa era um escravo. Deus, ele fez a imagem e semelhança dele, aleluia. Mas as pessoas gostam de desfazer o que Deus fez. Na verdade, as pessoas, o diabo, ele gosta de fazer isso e usa as próprias mãos do homem e da mulher para fazer o que ele quer que o homem e a mulher faz. Mas eu digo para você que o Espírito Santo de Deus, a qual foi enviado por Cristo, porque diz, eu vou para os céus, mas, aleluia,
quando Jesus ele morre e ele ressuscita ao terceiro dia, ele não está morto, mas ele ressuscita ao terceiro dia, como muitos sabem. A Bíblia diz que ele sobe, mas ele deixa a promessa. A promessa foi: eu vou, mas deixarei o Espírito Santo. Para quê? Para te auxiliar. Para quê? Para te consolar. Auxiliar, ensinar o caminho que você e eu temos que seguir, que é em direção ao céu, que é em Cristo Jesus. Consolar nos momentos mais difíceis, porque a Bíblia diz que vai vir sinais sobre a terra. A Bíblia vai dizer que vai vir coisas terríveis mais sobre a terra. Passemos, aleluia, aleluia, de algo, aleluia, de uma das pragas sobre a terra, que foi o coronavírus. Essa doença que matou muito, que espantou muitas pessoas e tirou vidas, até às vezes nem por causa muito da doença, mas do medo das pessoas, o que ela causaria a alguém. E muitos partiram, mas a Bíblia diz que vai acontecer mais coisa pior sobre a terra. Jesus ele fala, aleluia, virão rumores de guerra, guerra e rumores de guerra, quer dizer, vai vir guerra e vai vir mais guerras, vai vir mais destruição sobre a terra. E Jesus diga: ei, meu servo, minha serva, não se assuste, pois ainda não vai ser o fim, ainda vai vir coisa pior. Mas para aqueles que estão em Cristo, o Espírito Santo de Deus vai consolar, vai dar ânimo, vai dar encorajamento, vai te dar alegria, para você permanecer alegre e fiel a Cristo, mesmo perante as guerras, mesmo perante a dificuldade que vai acontecer sobre a terra. Aí a Bíblia diz que Deus fez Adão e Eva, e quando ele faz o homem com o propósito de adorar a ele, mas só que aí o invejoso do diabo, ele que tenta nos destruir, ele nesse momento está irado com esse evangelismo. Ele nesse momento, se ele pudesse me engolir vivo, ele me engoliria. Se ele pudesse, ele mandava fogo aqui nesse lugar e nos queimaria. Aleluia, mas nós viemos debaixo das mãos de Deus poderoso do Pai. E se o Pai está na nossa frente, não tem demônio. Não tem demônio, não tem, aleluia, Satanás que vai operar, aleluia, impedir o operar de Deus. Não vai ter inimigo que vai impedir o operar de Deus. Aleluia, desse evangelho chegar na tua casa. Aleluia. Aí a Bíblia diz que o inimigo, ele engana Adão e faz ele comer daquela árvore. E também a tua esposa também, aleluia, ela come daquela árvore, aleluia, aquele fruto proibido. E ela também entrega teu esposo para comer daquele fruto daquela árvore. Aleluia. E aqueles dois comem do fruto proibido, qual Deus diz para Adão e para Eva: não comam desse fruto, porque senão vocês vão morrer. Que não vocês vão morrer. É como hoje também a palavra está sendo pregada para nós, para você, e para mim também, que Jesus Cristo está voltando, aleluia. Se nós não se preparar, nós vamos sofrer. Da mesma forma o Senhor falou para Adão e Eva: se vocês comer, vocês vão morrer. Se vocês, aleluia, para nós, ele diga, se nós não firmar os pés em Cristo, firmar na rocha que é Cristo, na palavra de Deus, vamos cair, vamos perecer. Aleluia. Aí aquele Adão e aquela Eva, primeiro Eva, depois Adão, eles pegam e cometem aquele pecado. E quando ele comete aquele pecado, a Bíblia diz que Deus pega e lança eles fora do jardim. E agora eles começam agora a lavrar da terra. Agora eles começam a sofrer, aleluia, com o sol do seu rosto, para alimentar a tua esposa e para eles se alimentar. Por causa do pecado deles, aleluia, chegou até a nós, a nossa geração. Por isso, aleluia, que vem o pai, aleluia, vem o homem ou a mulher, aleluia, os dois, tornam-se uma só carne, como diz a palavra, e começa agora a ter filhos, e começa os filhos também a ter suas esposas, e começa a procriar e até chegar até a nós aqui na terra. Aleluia, o propósito de Deus, aleluia, ainda estava, aleluia, com o povo, com a humanidade. Deus, ele se arrepende de fazer o homem,
Teve um momento que a Bíblia diz, vai dizer que Deus ele se arrepende de fazer o homem. Porque o homem em si é mau. Aleluia. Mas nós temos, aleluia, a Bíblia diz que todo ser humano tem um livre-arbítrio. Que quer dizer, desejo de escolha. Você escolhe o que você quer ser. Você escolhe o que você quer ser hoje, aleluia. Ou amanhã você escolhe o que você quer. Você escolhe se quer ir morar no céu ou no inferno. Você escolhe, aleluia, você tem a sua decisão. A Bíblia diz que a salvação individual, você escolhe o que você quer. A Bíblia diz que, aleluia, louvado seja Deus, que Deus deu mais uma oportunidade à humanidade de nós voltar para o lugar onde nós vivíamos antes, que era um lugar de descanso, era um lugar maravilhoso, que era. Mas a Bíblia diz que os céus e que Deus tem preparado, aleluia, para uma tentativa, aleluia, certa e vindoura e certa, que é o céu. Ele enviou Jesus para nos escapar dessa terra. Deus é tão bom que fala, vai vir fogo, mas ele diga a forma de sair livre, ileso dele, que é em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pode continuar aí. Estou sentindo de falar. Eita Deus, é forte. Então, meus queridos ouvintes, a forma de nós sairmos, aleluia, escape do fogo que vai vir sobre a terra é em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A forma de nós escaparmos ileso, a forma de nós se livrar, aleluia, é com Cristo Jesus. E Ele te ama, viu? Ele te ama. Ele quer te transformar, mas para isso, dê lugar à vontade dEle. Aleluia. Abra, louvado seja Deus. Abra mesmo a porta do teu coração para Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Quero também vos deixar a mensagem que se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 13 e 14. Aonde está escrito assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo na terra a toda obra, até tudo que se está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Deus vai trazer juízo na terra, e o juízo está chegando. Às vezes o ser humano acha que é mentira da Bíblia, acha que é mentira do pregador, mas eu quero ver se é mentira de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Até então, um certo tempo, eu também tenho essa dúvida, mas o próprio Deus me disse: vai pela minha palavra, porque homem nenhum transforma o homem, mas o próprio Deus. Creia quem quiser, Deus é vivo. Se Ele não fosse vivo, nós também não existíamos. O nosso fôlego de vida foi Ele que soprou na nossa narina. Eu quero dizer a você, a mensagem terminando: o juízo de Deus virá sobre essa terra. E quem você está servindo? O Senhor ou Baal? O Senhor Deus de Israel ou os demônios? A Bíblia diz: não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve aos demônios. Ou você serve a Deus, ou você serve Satanás. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 21, pode olhar na sua Bíblia, está escrito: não penseis com dois pensamentos, não andeis com dois pensamentos, ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Mateus capítulo 6 está escrito: não tenhais a dois senhores, não servireis a dois senhores. Como você vai servir o Senhor e a Senhora, meu amigo? É Deus
Ele é o único Deus verdadeiro, divino e homem. A Bíblia diz em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26. Ali estava Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo o homem. E está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o próprio Deus desceu numa criatura que Ele criou e nasceu para nos salvar. Ele nasceu da própria criatura, a qual adorou a Ele, dizendo: a minha alma se engrandece ao meu Senhor, e o meu espírito se alegra no Deus meu Salvador. E muitos viram as costas para Ele, para adorar a própria criatura dele. Eu quero terminar dizendo: você, meu amigo, que não aceitou essa palavra, que não aceita a Bíblia reta, o Evangelho do Reino, nós não pregamos religião. Religião nenhuma salva, mas a Bíblia é a palavra de Deus que salva. Aqueles que obedecem, aqueles que servem de todo coração, espírito e alma. E eu quero terminar dizendo para você: você que rejeita a palavra de Deus, está se suicidando. Você que zomba da palavra de Deus, a Bíblia diz: de Deus não se zomba e nem se escarnece. E Deus é o perfeito juízo, e virá ao tempo certo julgar todas as coisas. Arrependei-vos dos seus pecados. Esse é o Evangelho que Jesus mandou anunciar. É chegado o reino do céu, e só Jesus te salva. A Maria não vai te salvar, meu amigo. Ela já é salva e não pode salvar ninguém. Ela disse: o meu Senhor, a minha alma se alegra nele, porque ele atentou na baixeza de sua serva. Como você vai adorar alguém que é um servo de Deus? Você tem que adorar ao próprio Criador. João capítulo 3, versículo 13 está escrito: ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, à direita de Deus, para interceder por nós. 1 Timóteo 2,5 está escrito: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. E aí, meus amigos, diante dessa palavra, você vai crer no que você aprendeu fora da Bíblia ou agora na palavra de Deus? Você decide. Tenha uma boa noite. Que Deus abençoe a todos.